Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula de japonês daqui do programa Japonês Online e do aulasdejaponês.com.br. Aqui quem está falando é o Luiz Rafael. E nessa videoaula a gente vai falar de duas partículas do japonês que podem ser encaradas como palavras também, que indica o ponto de partida e o ponto de chegada de alguma coisa dentro de uma frase. São duas expressões muito fáceis de pegar, que se chamam kara e made. Então, vamos começar. Antes de mais nada, aqueles avisos importantes que a gente sempre coloca aqui no começo das aulas. A primeira coisa é que essa aula já tem um pré-requisito de você saber ler o hiragana e o katakana, que são os dois alfabetos básicos do japonês. Se você ainda não sabe nada deles, a gente tem bastante material sobre eles no blog aulasdejaponês.com.br e também no nosso livro digital. Se você já estudou um pouco sobre eles, não precisa nem saber tudo, não precisa ter decorado tudo, mas se você já entende como eles funcionam, já é suficiente para você acompanhar essa aula. O outro recado é que o objetivo dessas aulas é fazer você entender mais japonês. Então não precisa pegar esses conceitos e tentar criar suas próprias frases. Use isso para você entender a maior quantidade de japonês possível. E essa é uma aula sobre partículas, né? Então não se prenda muito a explicações técnicas das coisas, racionalizar, entender o porquê das coisas. Foque apenas em compreender as expressões e as coisas são como elas são. Vai ser muito mais fácil você aprender e você estudar japonês dessa forma. Então vamos lá, a partícula kara e a partícula made. Basicamente, a partícula kara indica o ponto de partida de alguma coisa e a partícula made indica o ponto de chegada. Esses pontos eles podem ser um local, uma hora, uma situação, etc. Não tem segredo, é só você ver os exemplos aqui que vai ficar muito claro para você. Aqui na ilustração tem uma estradazinha, né? O rumo dessa estrada é daqui da esquerda para a direita, os carros estão indo aqui. Então, se a gente fosse falar o ponto de partida, kara, o ponto de chegada, made. Se eu estivesse falando uma frase onde eu diria que o carro vai, por exemplo, do bairro tal para o bairro tal. Então, vamos ver as sentenças de exemplo aqui. A primeira delas, shigoto wa 9 kara 17 ji made desu. O trabalho é das 9 até as 17 horas. Então, shigoto significa trabalho. Partícula wa indica sobre o que eu estou falando, né? Já tem uma aula sobre ela aqui, se você ainda não viu, é só você ver nas sentenças básicas, as primeiras sentenças em japonês, sentenças básicas em japonês, que lá eu falo sobre ela. Aqui nós temos 9 horas, se diz kuji, kara, né? Da ideia de a partir das 9 horas, então a palavra que é o ponto de partida, ela vem antes da partícula, então kuji kara, a partir das 9 ou das 9. 17 ji. 17 ji é 17 horas. 17 ji made, até as 17 horas. E o desu no final, que significa ser, significa é. Também falamos sobre ele nas primeiras sentenças em japonês. A próxima frase. Então aqui, né, nessa primeira frase, ele está falando que o ponto de partida é uma hora e o ponto de chegada é uma hora. Ele está usando essas expressões, essas partículas para indicar tempo. Aqui ele vai indicar local. Então, eki made arukimasu, caminhar até a estação. Você pode ver que não precisa ter as duas, né, na mesma frase. Pode ser uma frase que está falando só até algum lugar ou até alguma coisa. Então, eki made arukimasu, caminhar até a estação. Eki significa estação, estação de trem. Arukimasu significa caminhar. Uchi kara konbini made wa 5 分 desu. Da minha casa até a loja de conveniência são 5 minutos. Uchi kara, normalmente uchi se refere à minha própria casa, meu próprio lar. Kara, ponto de partida, então da minha casa. Konbini, konbini é a loja de conveniência, né? No Japão cada esquina tem uma loja de conveniência. No Brasil, essas lojas de conveniência normalmente estão no posto de gasolina, né? No Japão, em cada esquina tem uma lojinha dessas, é muito legal. Konbini made, até a loja de conveniência. E aqui ele tem a partícula wa, konbini made wa 5 分 desu. Então ele colocou o a, ele colocou a partícula o a aqui junto, porque isso pode acontecer sim. Significa que o até a loja de conveniência é o assunto principal da frase. E aqui 5 minutos. 5 分 significa 5 minutos. Então, da minha casa até a loja de conveniência, se fosse fazer uma tradução mais literal, considerando a partícula o a, seria tipo, falando sobre da minha casa até a loja de conveniência, são 5 minutos. Vamos a mais frases de exemplo. Doko kara kimashita ka? De onde você veio? Doko significa onde.
Kará, a partir de. Então, a partir de onde ou de onde? Kimashita ka. Kimashita é o verbo vir no passado, tá? Então, veio. Esse ka no final da ideia de pergunta, doko kara kimashita ka, né? Fazendo uma pergunta. E você pode ver que nessa frase, o você, ele não está explícito aqui. No japonês, muita coisa, principalmente o eu, você, ele, a pessoa de quem nós estamos falando, quando ela está implícita no contexto, a gente não fica falando toda hora. É importante você entender isso. E normalmente, quando você vai fazer uma pergunta para alguém desse tipo, de onde você veio, de onde você é, o que você está fazendo, você não precisa usar a palavra você para essa pessoa, porque se está só você e essa pessoa e você falando com ela, já está implícito que você está perguntando sobre ela. Então, doko kara kimashita ka? De onde veio? Né? Se fosse ao pé da letra, né, seria de onde veio. Próxima sentença. Imamade doko ni itte ta no? Onde você esteve até agora? Ima significa agora, tá? Ima. Made significa até, então até agora. Doko ni itte ta no? Aonde você estava, né? Doko significa onde, apareceu aqui na sentença anterior. E aqui não é o verbo estar, tá? É o verbo ir. Mas ao pé da letra seria onde você estava indo até agora, né? O verbo iku significa ir, ele está no passado aqui. E para esses casos, né? E aonde você estava indo, em português fica estranho falar isso, mas em japonês faz todo sentido. Mas dá a ideia de aonde estava. E ele está aqui no passado. E aqui, ó, essa é uma frase mais coloquial, mais informal. E é muito comum nesses casos terminar a pergunta com esse no final e não colocar o ka. Pode ver que aqui na conjugação do verbo, tá? Isso aqui seria assunto para outra aula, tá? Não precisa se atrelar muito a explicações, a construção, mas o verbo aqui ele está na forma informal, tá? E estando na informal, pode terminar a pergunta com esse no. Tá bem informal, é como se a mulherzinha aqui estivesse dando a bronca nele. Próxima frase. Genkai made oyogi tsuzukero. Continue nadando até o limite. Genkai significa limite. Genkai made, até o limite. Oyogi significa nadar. Tsuzukero é o verbo tsuzukeru, que é continuar, né? Só que ele tá com esse ro no final, que dá a ideia de quando a pessoa tá dando ordem para outra, né? De forma bem enfática. Então, continue nadando até o limite, né? Continue a nadar até o limite. Bom, e o que fazer a partir de agora que você entendeu o significado dessas duas palavras? Tenta identificar elas nas coisas em japonês que você escutar ou ler. A gente já teve várias videoaulas aqui no canal, ou também no Facebook, onde está sendo publicado, ensinando vários conceitos aí do japonês, que você colocando tudo isso, quando você for assistir coisas em japonês, escutar coisas em japonês, você vai escutar, você vai ler isso que você estudou e você vai lembrar o que significa, e com isso você entende um pouco mais de japonês. Faça o download se você ainda não fez do nosso livro Desvendando a Língua Japonesa. É um livro totalmente gratuito, com praticamente todo o conceito do japonês básico lá. É só você inserir seu e-mail e fazer o download. Aqui na descrição desse vídeo vai ter o link de aonde que você tem que entrar para fazer o download. E deixa o seu comentário também, se você teve alguma dúvida, se você gostou, se você tem alguma sugestão quanto a esse vídeo. Deixa o seu comentário, que a gente está fazendo vídeos também respondendo perguntas que foram postadas, que vão sendo publicadas aqui no nosso canal. Clica no curtir se você gostou desse vídeo, clica no não curtir se você não gostou desse vídeo. É muito importante ter ali o balanço, né? Quem gostou, quem não gostou, para a gente saber se os vídeos estão no caminho certo, se está ajudando você ou não. Então é isso aí, vejo você no próximo vídeo.